Antônio, essa declaração ela gerou, por parte da oposição, de alguns setores, exploraram muito isso durante a semana, questionando. Outros setores disseram que seria já uma declaração de independência, já houve toda sorte de conversa. Não, o Totônio agora vai fundar um bloco independente de oposição, ou então Totônio agora vai se aliar ao grupo dos vereadores que votaram a Zé Negão, e a outro grupo vai formar um bloco independente para 2016. Ou então Totônio, enfim, de toda sorte de avaliação. É hora, obviamente, é a oportunidade que você tem, já ia falar sobre isso, de explicar o teor dessa declaração e o que de fato ela representa, diante de tanto comentário que a gente teve. Eu disse aqui semana passada que essa sua declaração ela tem uma característica horizontal. Todo o debate que eu fiz, ela foi presente, teve elementos dessa conversa e algum debate na avaliação das eleições semana passada. Muito bem. Então vamos voltar à origem aqui da minha falação, quando a gente estava aqui iniciando. Eu estava começando exatamente por máquina, não é? E agora você, na sua edição aí, você colocou o problema da máquina. Olha, todo mundo sabe o que é máquina pública. Não dá para a gente estar ouvindo, não é? Uma pessoa respeitada, uma pessoa que assumiu vários cargos públicos, não é, que possa, na hora que se fala em máquina pública, entender que a máquina é um trator velho, não é uma enxadeira. Não dá para entender isso. A máquina pública, inclusive, eu estava ouvindo ontem as declarações também aqui, a entrevista, não é, do pessoal do PT, e você colocou na entrevista uma parte de uma entrevista de Fernando Ferro, que ele estava falando na máquina também. Ele falou na máquina, não teve celeuma nenhuma, todo mundo ficou caladinho, ninguém contestou, falou da máquina da prefeitura, da máquina do Estado, não é? E ninguém contestou isso aí, não é? Aí veja só, o que eu posso dizer é o seguinte: o que é máquina, no meu entendimento, máquina pública? Máquina pública, para mim, não é um conjunto, é um agregado, não é, de pessoas, é um agregado de equipamentos, é um agregado de ferramentas, é um agregado de ações que, juntando, se disponibiliza a condição da pessoa gerenciar bem ou mal aquela instituição que ele está gerenciando. Se ele gerencia bem, ela pende muito mais para o lado de quem está gerenciando na conquista dos votos. Não é verdade? Eu tinha máquina pública nessa eleição, pedindo voto para Valdemar Borges, Jaquim, Afogado da Engadeira? É óbvio que não tinha. Quem era que tinha máquina pública? Não é? Quem era que tinha máquina pública aqui? O prefeito. O prefeito. Ainda bem que você está, não é, concordando comigo. Então... Não, estou respondendo. Pois é, mas não, você está fazendo sua leitura, é claro. E você afirma... O prefeito é José Patriota, exato. Pois é, exatamente. Então, porque a minha colocação foi essa aí. Eu não fiz declaração para me afastar da Frente Popular. Eu não fiz declaração para romper com o Zé Patriota. Eu não fiz minha declaração para me aliar a adversário. Eu fiz uma declaração consciente do que eu estava dizendo. E é por isso que eu vou repetir tudinho que eu disse aqui e mostrar por quê. Então, a máquina, eu estou mostrando por que é a máquina. Não é? Você veja o seguinte, tem outra coisa aqui, pressão. Por que é que se falou em pressão? Por que é que eu falei em pressão? Nós, eu e o prefeito Zé Patriota, nós sempre conversamos, a gente sempre dialoga e conversa sobre as problemáticas que estão acontecendo em Afogado da Engazeira. E um dos grandes problemas para nós, principalmente para mim, foi exatamente a gente não estar junto no apoio à candidatura estadual, que eu, na minha hora, já tinha colocado aqui, nas emissoras da Rádio no microfone da Rádio Pajeú, as razões por que não iria votar em Anchieta Patriota. Tinha até dito na última entrevista aqui que nem ia mais colocar isso, não é? Mas eu vou dizer por quê. As razões foram 3 razões muito óbvias, que o povo de Afogado da Engadeira sabe.
Primeiro porque há 4 anos atrás foi um pedido do governador, não é, do ex-governador saudoso Eduardo Campos, que me pediu, e fiz uma cartinha para o povo colocando as razões porque ele tinha me pedido isso aí. Não é? A outra coisa é que o posicionamento de Anchieta Patriota, tanto em 2008, na minha campanha, desse segundo mandato agora, dessa leva de 2004, né, de 2005 a 2008, e de 2009 até 2012, não é? Ele se posicionou em 2008 contra a minha candidatura, buscando uma ligação com a ex-prefeita. Outra coisa foi agora na campanha de Zé Patriota, da Frente Popular. Ele também se posicionou contra. Então, eu não entendia, na minha ótica, por que é que eu teria que votar em Anchieta Patriota, e nem estava entendendo também por que o prefeito de Afogados da Engadeira votaria nele, já que ele tinha se posicionado contra. O Anchieta Patriota foi na minha residência, me procurou na minha residência, um dia depois que eu tinha dado essa declaração aqui nessa emissora. Ele foi na minha casa, eu recebi, conversamos quase 2 horas, sentado lá na minha casa, no meu terraço, conversamos longamente sobre o assunto, e eu expus a eles. Ele, inclusive, no momento, né, disse a mim, né, que, na verdade, tinha sido, inclusive, orientado a buscar uma aproximação com a ex-prefeita. Não me disse quem, né, mas que tinha sido orientado, não é, pelo partido, não me disse a pessoa do partido, a buscar essa aproximação. Muito bem, isso é um problema dele, que buscou essa aproximação para fortalecer ela, e na hora que estava fortalecendo ela, estava nos enfraquecendo. Isso é uma coisa natural. Então eu não tinha nenhuma razão, não é, para poder ter satisfação em votar nele naquele momento. Inclusive ouvi a entrevista dele agora, na avaliação, não é? Parabenizo ele pela votação que teve, pela entrevista que ele deu aqui. Em nenhum momento ele buscou afastamento com a minha pessoa. Pelo contrário, me chamou até de companheiro, que era um companheiro valoroso, que a mesma coisa eu também passo para ele, que também acho que ele é um companheiro valoroso. Mas a gente tem, rapaz, eu não sou igual a Anchieta Patriota, nem sou igual a Zé Patriota, eu sou Toton e Valadares, que tenho as minhas prerrogativas de poder, não é, fazer minha leitura das coisas que eu acho. Eu não venho aqui para dizer o que os outros pensam, não. Eu venho aqui para dizer o que eu penso e que as pessoas que estão do meu lado também pensam, né? Então, companheiro, não tem nada. Mas é que dizer com você, eu também quero ter minha parte, uma coisa que gerou... Pronto, eu vou chegar lá, Mas a pressão, o problema é o seguinte... certo. A pressão para votar em Anchieta. Para votar em Anchieta. Eu tive, por exemplo, também conversas com o prefeito Zé Patriota, né? E a gente na conversa ficou assim muito patenteado no meu entendimento, e ele inclusive, no dia que Eduardo Campos veio para cá, no palanque, que estava inclusive combinado para que ele falasse e eu falasse, mas por conta daquele motivo da chuva e daquela agonia, ele não teve condições de eu falar, e ele colocou claramente lá, falou no nome dos 3 candidatos. Eu não sei nem se falou do 4 também, de Anjo. Não me recordo. Mas pelo menos, no de Aline ele falou, no de Valdemar Borges ele falou, e no de Anchieta Patriota ele falou. Não é? Então ficava muito claro, e nas conversas que eu tinha com ele, que nenhum funcionário, nenhuma pessoa ia receber pressão. Até porque, numa das conversas com ele, eu brincando com ele, até disse o seguinte: rapaz, libera 2 vereadores para apoiar em Valdemar Borges, porque tu estás com todos os vereadores que estão te apoiando, não é? Com respeito a deputado estadual, parece que Zé Carlos não votou também. Só Zé Carlos que não votou. Não é? Mas os outros tudinho estavam votando, estavam apoiando. E eu pedi, ele disse: não, você já tem um grupo de amigos forte, isso, aquilo, outro. Não é? Outra coisa também é o seguinte: eu não cheguei a ver uma pesquisa feita. Eu sabia e pedi a ele, quando na minha época eu era prefeito, todas as pesquisas que eram feitas
administrativas ou políticas, a primeira pessoa que eu mostrava era ele. Tirava cópia e entregava as pesquisas para ele, para que ele pudesse analisar também conjuntamente. E eu pedi mais de uma vez, não recebi uma para analisar. Sabia pelos outros que uma das coisas que levaram ele a decidir pelo apoio à Anchieta Patriota tinha sido as pesquisas. Você falou aqui semana passada. As pesquisas, então, não é muito cômodo. É muito cômodo a pessoa, além de estar na prefeitura de Afogados da Engazeira, ter uma pesquisa e não importar o passado. Não importar se o cara foi adversário na última eleição ou não. É simplesmente ver quem é que está na frente. Mas o comportamento não foi assim com Dona Dilma. Não é? Dona Dilma estava na frente também. Mas nós votamos em Marina. Não é? Então, companheiro, as coisas têm que ser colocadas como eu também imagino que seja. E o que é que houve? Como eu entendi que ele inclusive, que fez reuniões, como eu também, quando era prefeito, fazia aqui no cinema, a gente enchia o cinema aqui, de cargos comissionados, de funcionários da prefeitura, de correligionários, de amigos. E eu, com todo o grupo político nosso, a gente pedia votos, explicava às pessoas a maneira por que a gente estava querendo que as pessoas pudessem votar na gente, não é? E tinha sempre sucesso. Ele fez do mesmo jeito, ele pedia, dizia que tinha vários candidatos a deputado estadual, citava Valdemar Borges, citava, mas o candidato dele era Anchieta Patriota. Nada mais natural. Chegou um ponto que eu comecei faltando assim, uns 30 dias para a eleição, que eu comecei a receber pessoas na minha casa, pessoas que inclusive tinham se comprometido a votar com o Valdemar, que tinham ido anteriormente à minha procura e tinha dito que ia votar em Valdemar Borges. E começaram a chegar perto de mim para dizer que estavam recebendo pressão para não votar em Valdemar Borges. Pessoas, inclusive, que tinham colocado adesivos em veículos, que tinham colocado adesivos em suas residências e tinham tirado, com medo de ser demitido. E todo mundo sabe que correu aqui em Afogados da Engazeira um boato de quem fez esse boato e colocou, não é? Mas era colocado, inclusive, por pessoas que tinham cargo comissionado na prefeitura, porque a gente sabe, de dizer, inclusive, que existia uma lista, não é? Uma lista na prefeitura para quando terminasse as eleições ser posto para fora. Isso, para mim, no meu entendimento, isso é ação. Eu busquei o prefeito, né, Zé Patriota, para um encontro aqui em Afogados. Não foi possível esse encontro, porque eu viajo todo final de semana, todo começo de semana, de segunda ou terça-feira viajo, só chego aqui na sexta-feira. Não é? Tenho um problema de passagem na Secretaria de Recursos Hídricos, não é? E tenho os meus afazeres particulares, que eu voltei agora a cuidar das minhas coisas, porque anteriormente eu cuidava das coisas da prefeitura. Não pudemos fazer aqui, marcamos para almoçar no Recife. Eu fui para o encontro, esperei Patriota, ele demorou um pouco por conta dos seus afazeres também. Quando chegou eu já tinha almoçado, eu tinha outros compromissos. Quando ele chegou, mas nós, mesmo assim, nós conversamos. E eu externei para ele, olha, Patriota, o que é que está ocorrendo? Está ocorrendo que nós tínhamos conversado que as pessoas que fossem votar em Valdemar Borges não receberiam pressão. E eu estou tomando conhecimento que estão recebendo pressão de alguns secretários. Mas não é possível? Então, é verdade, e a gente precisa conversar sobre isso. Muito bem. Então, nós fomos para... ficamos acordados que a gente teria uma reunião antes da eleição para conversar sobre isso. Ele ficou lá no restaurante, foi almoçar e eu me retirei e vim embora. Depois, comecei a receber pessoas, não é, que diziam a mim que não era mais pressão, e pessoas sérias, pessoas sérias, pessoas que têm um passado aqui em Afogados da Engazeira,
pessoas que não mentem, pessoas que eu confio, chegavam perto de mim e que tinham recebido pressão do próprio prefeito. E aí eu fico aqui, será que é verdade isso? Eu acreditava na pessoa e tenho o Patriota como uma pessoa que eu tenho o maior respeito e que acredito nele. Não é? Ficava numa dúvida atroz. Um homem que sempre fala em Dom Francisco. Um homem, né, que se diz, né, religioso. Um homem que eu sempre entendi que é um homem que usa, não é, da democracia. Então eu comecei a ficar, não é, contrariado. É tanto que não tive a oportunidade de conversar com ele antes da eleição e achei até bom, porque eu ia externar tudo isso. Não é? E aí o que é que ocorreu? Houve a eleição, fiz aquela avaliação. No dia do aniversário dele, eu liguei para ele, dei os parabéns a ele, mas aproveitei o momento para dizer a ele: vamos conversar antes que as coisas entronchem mais. Porque eu acho que as coisas, Nil Júnior, eu fico assim, muito preocupado quando as pessoas que vivem uma militância onde tem várias facções, como é o caso do PT, possa fazer avaliação e julgamento das coisas que eu disse. Não é? Porque vive constantemente as facções, as tendências petistas, vivem o tempo todinho se degladiando. Eu vi uma avaliação agora no jornal ontem de João Paulo, entendeu? Dizendo exatamente, mostrando porque o PT tinha saído tão fragilizado aqui no estado de Pernambuco. Exatamente por conta dessas brigas internas do próprio partido. Aí vem a parte, o que é que eu... Rapaz, quando se há uma aliança, quando se há junção de forças para eleger candidato, se discute a condução das coisas. E na condução das coisas, para ser atento, atingir as metas, passa por pessoas. Passa por pessoas que vão ser escolhidas para colocar em determinados cargos. Não é? Agora, a parte não é aquela parte que aconteceu no PT, não. Aqui eu disse a parte, não é aquela parte de 3%, não, que o PT pegou da Petrobras, não, para financiar suas campanhas, não. Eu falei a parte, é essa parte, na condução das coisas, de ser ouvido, de ser decidido, de fazer como eu fazia, na minha época era prefeito, que quando tinha essas coisas, eu chamava o prefeito hoje, prefeito Zé Patriota, que não era na época, e meu vice-prefeito Augusto Martins, e se juntava para a gente discutir as questões. Eu tenho anotado, inclusive, um caderno, as condições e as reuniões que nós tivemos, tem as datas lá anotadas, e as reuniões para a gente poder preencher os cargos da Prefeitura de Afogados da Engazeira. Porque nessa vez agora eu não exigi nada do prefeito. Você está vendo aqui meu filho Daniel Valadares, que está aí, é secretário, né, que ele ontem, inclusive, na quinta foi citado. Não foi, falou no nome dele, não é? Está aí. Eu não pedi para Daniel ser secretário, não. Ele me procurou. Zé Patriota me procurou, foi na minha casa e disse: Daniel, o que é que a gente faz com ele? Eu disse: procure Daniel, vai falar com ele. Eu nem indiquei, nem pedi para Daniel. Confesso até porque assumi um compromisso com ele de não dar pitaque na secretaria dele, nos secretários que ele fosse escolher. Confesso que depois, uma ou outra pessoa que me pediu, eu conversei com ele e em algumas vezes fui atendido. Não é? Mas não em caso de secretário, de jeito nenhum. Então a parte que eu estou falando é essa. Ser ouvido na participação. Eu não exigi você nada. Espera por ele, na definição de cargos regionais, você espera ser ouvido? É nesse sentido ou é a participação no governo patriota? Não, eu acho que cargo regional, quem deve ser ouvido é ele, que é o prefeito hoje. Não é? Agora, se o deputado for ouvido, que eu acho que o deputado, que é o deputado eleito, majoritário eleito,
não é? Majoritário eleito aqui, da Frente Popular, deputado estadual é ele. Teve outro também, que eu depois recebi até um puxavante de orelha da companheira Lúcia, vice-prefeita de Afogados da Engazeira, que no outro dia ligou para mim, não é? E disse: Totonho, você foi muito bem na sua entrevista, mas você esqueceu o nome do candidato que eu votei, que é Ângelo Rafael. Eu digo: pois é, Lúcio, eu agora, na próxima oportunidade que eu tiver, vou dizer que em vez de ter 2 deputados estaduais, eu vou dizer que tem 3. Vai ter um da oposição, vai ter o candidato Valdemar Borges e vai ter Ângelo Rafael. E agora vai ter mais, né? Porque depois, pela votação que eu vi de Manuel Santos, também, que teve aqui, teve 600 votos, não é? Então, são 4 candidatos. E disse, inclusive, na minha declaração, estou muito lembrado, porque eu disse que Afogado podia ter até 3, porque se naquele momento os números estavam mostrando que Anchieta não seria eleito, mas ele poderia ser eleito. E se fosse eleito, Afogado teria 3 candidatos. Uma coisa que eu quero colocar aqui é que todas as pessoas falaram em máquina. Está aqui, ó, a Aline Mariano também falou aqui em máquina, né? Então, eu acho que o problema da máquina está esclarecido. A máquina que eu falei foi nesse aspecto. Não foi máquina, nem é grave, não é como o cidadão Emílio Vasconcelos falou. Grave é pegar o dinheiro público e ratear para fazer campanha política ou usar da maneira que quiser. Isso é que é grave. Eu não fiz isso não é? Outra coisa, o problema da pressão foi isso aí. Eu me aborreci, recebi pessoas que eu respeito, que são pessoas sérias, e que nos últimos 15 dias começaram a ir na minha casa. Chegou gente chorando na minha casa, meu irmão. Pessoas que eu acho que deram uma contribuição muito grande à Frente Popular de Afogados da Engazeira, que não precisa de receber pressão, até porque são pessoas que sabem, não é, discernir em quem votar, não é? Esse problema de grupo político, não é? Todo grupo político, meu Júnior, chega num momento que se discute as coisas. Eu vi muita coisa ouvindo, inclusive na entrevista, muitas pessoas ironizando e colocando, falando assim, que eu falo sempre da minha liderança. Não, eu acho que o meu momento passou.